Servo missionário Roberto, sabe qual é a rincha do protestante? Eles ficam ferrados quando o protestante ele começa a ler a patrística, conhecer a história da igreja, e com a patrística e com a história da igreja, ele se converte e volta para a igreja católica. A ranço dos protestantes é essa. Porque os evangélicos estão migrando para o catolicismo romano. Paulo Júnior responde, né? Olha só que interessante. Aqui no Brasil, de irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Mas preste atenção, tem um perigo maior aqui. Como um membro de uma igreja histórica pode sair e retornar ao catolicismo, sendo que o catolicismo é pagão, é uma seita? A falha está que mesmo dentro de uma igreja histórica, essas pessoas não estão sendo expostas à pregação do evangelho. Que o único poder... Que interessante, pela visão desse Paulo Júnior, né? A igreja católica é uma igreja pagã. É uma igreja que não está com a verdade. Então, se for ver a visão desse protestante, Cristo errou na sua profecia, em Mateus 16. Que interessante, ó. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ali você vai em Atos dos Apóstolos 2, 1 e 2, né? Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que eles creram, foi arrebatado ao céu, né? Ali agora, em Atos dos Apóstolos 2, está reunidos os dois ali no cenáculo, né? 11, né? Depois vai ter uma eleição para eleger outra pessoa no lugar de Judas que extraviou. Ali estão reunidos ali no tabernáculo para receber o Espírito Santo. Aí Pedro recebe o Espírito Santo, começa a pregar, começa a anunciar a pregação oral. Então, que igreja pagã é essa que Cristo está profetizando? O Júnior Trovão, o Paulo Júnior. Quem pregou o evangelho verdadeiro, verdadeiramente, genuinamente, e o evangelho em unidade? Quando essa igreja se tornou pública, quando desceu o Espírito Santo, inspiraram primeiramente o pastor, que pastoreia as ovelhas, a impulsionar, a pregar, a anunciar o verdadeiro evangelho genuinamente. Interessante, né? Então, por isso, quer saber por que os protestantes estão deixando a igreja protestante? Porque eles estão cansados dessas pregações de fábulas, de novidade, essas pregações distorcidas, essas pregações fora do contexto, essas pregações sem a tradição, essas pregações sem o pastoreio, sem o ministério, essas pregações sem o Espírito Santo. E tanto que essa Bíblia que você tem, que você lê, vem dessa igreja pagã que você está falando que está fora da verdade. Que é uma seita. Engraçado que só tinha uma forma de culto, uma forma de pregação, uma forma de encontro. As comunidades todas eram acesso a essa igreja. É muito diferente das igrejas protestantes, que vem 16 séculos de atraso. É isso que é a seita. Cristo está profetizando, não é essa igreja que vem depois 16 séculos de atrás, 1600, e outras chegou lá no século XIX. Que interessante, por isso que os protestantes estão deixando dessas igrejas, porque eles são inteligentes e estão abraçando a fé católica, que é a única fé verdadeira, que vem da origem do fundamento dos apóstolos. Que tem tradição, que tem pastoreio, que tem doutrina, que tem liturgia, que tem história, mais de 2000 anos de história, mais de 2 séculos de história,
Desde Pedro até o Papa Francisco, são 606 papas de passão de tradição e de sucessão. Que interessante. O pecador é a exposição fiel do Evangelho. O que está acontecendo é que elas estão sendo expostas demais a doutrina da eleição, doutrina da eclesiologia, pneumatologia. Estão sendo muito bem treinados na teologia reformada. Não estão sendo confrontados com a pregação do Evangelho. É a única coisa que pode transformar um pecador. Agora eu falo para você, mas qual pregação ao Evangelho? Se a sua igreja prega um Evangelho, se a Adventista prega outro Evangelho, se a Mundial prega outro Evangelho, a Plenitude prega outro Evangelho, os Batistas pregam outro Evangelho. Qual pregação? Qual pregação original? O apóstolo Paulo fala que não há dois evangelhos, que há um só evangelho. Como nós ensinamos, como nós transmitimos, que vem da tradição. Qual verdade? Qual pregação, Paulo Júnior? Por isso que os protestantes estão voltando para a verdadeira igreja. Porque eles estão conhecendo a patrística. Porque eles estão conhecendo a verdade. Que eles estão se cansando desse comodismo, desse evangelho distorcido, desse vários evangelhos. Que interessante. E tanto que ele é meio arrogante na sua entrevista. Ó. Redimi-lo e fazê-lo uma nova criatura à imagem de Cristo. Então vai para os novos pregadores e até para os pregadores reformados. Ensinar todo o conselho de Deus não é necessariamente pregar o Evangelho. Eu posso ensinar todo o conselho de Deus para os bodes e os bodes continuarem bodes, só que mais inteligentes. Para o bode se tornar ovelha, eu tenho que pregar o Evangelho, chamá-lo ao arrependimento, esperar que a obra... O bode virar ovelha, você tem que pregar o verdadeiro Evangelho. Qual evangelho? É um evangelho protestante? Não, é um evangelho que tem a origem e fundamento dos primeiros cristãos, que quer dizer o quê? A tradição, que é a história da igreja, que é os conceitos dos primeiros pais da igreja. Como, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, como, por exemplo, Santo Irineu, como, por exemplo, Francisco de Assis, Santa Clara, como, por exemplo, São Jerônimo, como, por exemplo, João Paulo II, como, por exemplo, seguiu o exemplo dos pais da igreja, Santo Irineu, como, por exemplo, fugiu aqui como, por exemplo, estudar patrística, Eusébio de Cesareia, os livros históricos da patrística, como, por exemplo, estudar os escritos de São Policarpo, Santo Agostinho, aonde a igreja errou, aonde a igreja é pagã. Olha como os caras pregaram o evangelho, olha como os caras viviam na unidade. Que interessante, né? Qual pregação o Júnior Trovão? Ou Júnior Trovão não, Paulo Júnior, né? E o Júnior Trovão também fala a mesma coisa, também para criticar a igreja, também. O Silas Malafaia, esses pastores adventistas do sétimo dia, esses arqueólogos que distorcem a patrística. E aí? Soberana de Deus o transforma da morte para a vida. Que interessante, né? Agora você cata aqui em João 10. Para os caras, a verdade está com eles. Eles são o detentor da verdade. Eles são os profetas dessa geração. Mas Cristo já profetizou uma igreja. Já tem uma igreja fundada. Já teve pessoas que edificaram essa igreja. E já proclamaram o verdadeiro evangelho. Já tem uma igreja fundada, que é o corpo místico de Cristo. Foi fundada, gerada na cruz. O protestantismo veio 16 séculos de atraso que prega outro evangelho, outro Jesus diferente. Vamos ver se eu acho que João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida
pela ovelha. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê o lobo vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ao 16, tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-la também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Que interessante. Tem outras ovelhas em outro aprisco, né? Um dia eles vão ouvir a minha voz. Quer dizer o quê? É esses protestantes que estão estudando a patrística, que estão estudando a história, está conhecendo o fundamento dos apóstolos, que está conhecendo essa igreja que é o corpo misto de Cristo, está voltando para ela, está sendo resgatado pelo verdadeiro evangelho, não esses vários evangelhos, o Paulo Júnior. Por isso que os protestantes estão se convertendo para essa realidade. Que é um só rebanho, é uma só ovelha, é um só pastor, é uma só igreja, é um só corpo místico, é uma só esposa, é um só Espírito Santo, é uma só verdade, é uma só doutrina, é um só evangelho, é um só batismo, é uma só fé, é uma só comunhão, é um só ensinamento, é uma só forma de pregar, de orar, de proclamar Jesus Cristo. Não é várias formas. Esse é o verdadeiro evangelho genuíno, que tem uma só unidade, uma só pregação. Vem lá desde a origem, do fundamento. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, que você vai pastorear esse rebanho, essas ovelhas, que sobre ti eu vou edificar a minha igreja, que eu sou o fundador da igreja, eu sou a igreja, mas tem outros rebanhos que ainda não se converteram. Mas vão se converter, porque vai estudar a patrística, vai estudar a história da igreja, vai ouvir o verdadeiro evangelho, vai adorar Cristo eucarístico. Por isso que os protestantes estão deixando as igrejas protestantes e se convertendo, porque os caras já estão cansados dessas bilhões de igrejas. Cada esquina tem uma igreja, cada esquininha tem uma igreja. Onde era um boteco, fechou, virou uma igreja. Que interessante. Fechou uma igreja, virou um boteco. Que igreja mística é essa que pode ser fundada ali, depois fechada e depois fundada em outro lugar? Não. É uma igreja mística. Que está em sintonia com a cabeça. E tem pastor que vai pastorear. Tem um Espírito Santo que vai assistir essa igreja. Tem uma doutrina, tem um evangelho, tem uma liturgia. Tem tradição. Tem história. Essa é a realidade, pastor. Por mais que você chore, por mais que você pregue, grite, pula, sapateia, a verdadeira igreja é aquela que Cristo fundou lá na cruz e edificado sobre o fundamento dos apóstolos, que deram a vida pela essa igreja, que deram a vida pelas ovelhas. Com quê? Com sangue. Não foi através da mídia. Interessante. O protestantismo surgiu através da mídia e com o apoio dos príncipes reis daquela época. Interessante. Essa é a igreja católica, apostólica romana, que quem vai estudar patrística vai se converter. Realmente, cara. Quem quer se converter, quem quer conhecer realmente a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vai libertar. Quem quiser conhecer essa verdade, quem estudar realmente a patrística, para conhecer essa verdade, vai ser convertido e vai virar católico. Para a honra e glória do Senhor. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Essa é a resposta. Por isso que os protestantes estão virando todos católicos. Porque eles querem ficar na unidade. Como os primeiros cristãos ficaram e viveram e morreram e foram martirizados e teve seus sucessores. E vai assim até a igreja ser arrebatada. Que é a esposa de Cristo. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.